Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal O Projetista Estrutural. Nesse vídeo vamos falar um pouco de estruturas de aço, fazer uma apresentação sobre o conteúdo e o que a gente vai tratar aqui no nosso canal. Estruturas de aço têm diversas particularidades em relação às estruturas de concreto armado, que são as estruturas mais convencionais que a gente encontra no mercado aqui no Brasil, né? Nos prédios, nas casas, a gente encontra muito mais uma estrutura feita de concreto armado do que estruturas de aço. Embora a gente veja em algumas situações estruturas de aço sendo muito utilizadas. Durante aqui os nossos vídeos nós vamos ensinar a fazer o dimensionamento, vamos ensinar a aplicar os critérios de projeto, fazer as avaliações, as análises e tudo que envolve a parte de análise estrutural de estruturas de aço, certo? Então se inscrevam aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e acompanhe as nossas playlists, que nós vamos fazer verificações de elementos, tanto a compressão, como a flexocompressão, como a tração também. Vamos fazer treliças e diversos outros tipos de elementos também que são interessantes da gente aprender sobre estruturas de aço. Bem, a primeira particularidade que a gente pode encontrar numa estrutura de aço é que as suas seções transversais elas são muito mais esbeltas que as estruturas de concreto armado. As vigas de concreto armado, os pilares de concreto armado, eles são mais robustos. As estruturas de aço, por ter uma resistência maior, tanto a tração quanto a compressão, elas usam seções menores. Então são perfis metálicos que têm uma área de seção transversal muito menor que o aço. Porém, eles conseguem resistir aos mesmos esforços com uma eficiência até maior, às vezes, do que as estruturas de concreto armado. Apesar disso, em algumas situações, como nas situações de compressão, a gente sofre com a parte de flambagem, que por ter uma seção transversal reduzida, menor, peças mais finas, como as seções I, seções U mesmo, que são seções que a gente utiliza bastante nas estruturas de aço, a gente acaba que o aço ele pode sofrer essa flambagem, que é um deslocamento da seção transversal. E aí ela acaba perdendo as suas configurações de resistência e o aço sofre mais ainda com essas condições que o perfil de seção transversal que a gente adota pode acabar sofrendo também com as nossos esforços. Outra situação que a gente precisa contornar nas estruturas de aço são as conexões. Se nas estruturas de concreto armado a gente bota as formas e concreta tudo junto, só coloca lá as armaduras no lugar certo, faz todo o posicionamento e depois enche tudo com concreto e as nossas peças já estão lá no lugar certinho depois do processo de cura, as estruturas de aço são um pouco diferentes. A gente também tem que dimensionar as nossas conexões, que é quando uma viga se apoia em um pilar ou quando a gente tem que fazer um pilar conectado a outro, para fazer a sequência, porque é uma estrutura de aço, ela não pode ser feita na altura inteira do nosso edifício, vamos dizer assim, ou o comprimento total de uma viga. Como é que você vai fazer para produzir numa fábrica uma peça de 40 metros? Se a gente tiver que fazer um pilar de 40 metros de altura para fazer um prédio, como é que vai fazer uma viga de 40 metros de altura de uma fábrica e levar? Como é que a gente vai fazer uma viga de 20 metros? Então as peças de aço, elas têm comprimento limitado. Então a gente precisa também dimensionar as conexões, que geralmente são feitas com parafusos ou com solda. E a gente vai fazer vídeos aqui também mostrando como faz esses testes, essas avaliações de toda a seção transversal, como fica, fazer também a verificação dos nossos parafusos, da nossa solda, para poder fazer o dimensionamento correto dessas conexões. E se eu falei que o aço tem uma resistência maior que a do concreto, é muito verdade, porque apesar do concreto ele resistir bem à compressão, o aço ele resiste melhor ainda à compressão do que o concreto. Porém, o aço ele é mais deformável, então ele sofre com o processo de flambagem que eu falei aqui, e também a gente tem algumas outras situações em que o aço precisa ter algum cuidado a mais quando ele está sendo
comprimido. Então a esbeltez da nossa peça de aço, quando ela estiver sofrendo compressão, ela vai influenciar também na questão da resistência do nosso aço. Quanto mais esbelta a peça, menos ele vai aguentar de carregamento. Então a gente leva em consideração também a esbeltez da nossa seção transversal, né, em relação ao comprimento livre. Isso tudo vou fazer aulas aqui, videoaulas aqui, mostrando todas essas situações e ensinando como contornar também para vocês. Fiquem ligados aqui no canal. E além do aço ser uma peça que resista muito bem à compressão, levando também em consideração esses critérios de flambagem também e da esbeltez da nossa peça, em tração o aço é quase que perfeito. Ele com seções bem pequenas, bem esbeltas, consegue resistir muito bem à tração. Tanto é que no concreto armado a gente utiliza as armaduras de aço, não é o mesmo tipo de aço das armaduras de concreto armado. Para os perfis soldados ou laminados de aço que a gente usa nas estruturas de aço, mas o material ele tem algumas similaridades, né? E na sequência das nossas videoaulas nós vamos tratar todos esses assuntos de tração, compressão, flexão, flexocompressão e diversas outras situações de verificação de peças e como aplicar isso tudo em um projeto de estruturas de aço. Então fiquem ligados aqui no nosso canal que nós vamos trazer muito conteúdo para vocês sobre estruturas de aço. Beleza? Um abraço a todos, muito obrigado e acompanhem aqui o nosso canal.